Oi, meu nome é Nayara, eu faço parte da equipe do Projeto Redação e hoje eu vou falar para vocês sobre os usos obrigatórios da crase. Primeiro exemplo, o verbo fui pede a preposição a. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Se este lugar pedir o artigo a, que é, no caso aqui, a igreja é feminino. Então, nós temos alguém que vai a algum lugar e este lugar é feminino. Então, nós temos a preposição a, que esse verbo pede, e o artigo a, que este lugar pede, porque é feminino. Então, a preposição a mais o artigo a, ao invés de a gente colocar fui a algum lugar, a gente coloca que fui à igreja. Segundo exemplo, levei Max a algum lugar. Esse lugar pede o artigo o, porque é um lugar masculino. Então, eu vou escrever que levei o Max a, esse a é da preposição que o verbo levar pede, mais o o, que é o lugar o parque. Então, levei ao parque. Perguntei àquela moça o preço da passagem. Esse aquela é um pronome que começa com a letra A. E quem pergunta a alguém. Se eu tivesse perguntado aquele moço, eu também teria a crase aqui no aquele. Agora, se eu tivesse perguntado ao moço, eu não teria a crase. O segundo uso obrigatório da crase são com as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Nós vamos começar pelas locuções adverbiais. Primeiro, uma locução quer dizer que nós unimos duas palavras ou dois termos que se equivalem a um só, a um significado só, como a gente tem aqui. Então, quando a gente tiver locuções adverbiais que começam com as ou a, nós vamos usar a crase. Às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite. Meio-dia, por exemplo, meio-dia é masculino, não é feminino como à meia-noite, é o meio-dia. Então, a gente diz ao meio-dia. Assim como a gente usa, em vez de usar o o, aqui a gente usa a crase, que é a somatória de a mais a, de à meia-noite. E aqui também a gente usa o o porque é o meio-dia, então ao meio-dia. Vou encontrar você na praça ao meio-dia. Vou encontrar você na porta da casa da vovó à meia-noite. Agora nós temos as locuções prepositivas e as conjuntivas. Nessas locuções a gente também vai usar a crase quando elas se iniciarem com a. Por exemplo, à frente, à beira, à proporção que, à medida que. Era uma mulher à frente do seu tempo. Era um homem à frente do seu tempo. Estava à beira do precipício. Conjuntivas. À proporção que o bolo ia crescendo, eu diminuía a temperatura. À medida que trabalhava, ganhava mais dinheiro. A gente tem que ficar de olho em algumas expressões implícitas. Normalmente não se usa crase antes de palavras masculinas. Por exemplo, o que isso quer dizer? Que fez um gol à maneira de Pelé, à moda de Pelé. Então, não é que a crase está vindo antes de uma palavra masculina, mas ela está vindo antes de uma palavra feminina, porque aqui dentro está implícito a moda de Pelé, ou a maneira de Pelé. Então, a gente não usa a crase antes de palavras masculinas, mas aqui quer dizer que tem uma palavra ou alguma expressão que está implícita. Então, a gente tem que ficar de olho nessas expressões. Outra expressão implícita é lasanha à bolonhesa. Outra que a gente vê muito, frango a passarinho. Então, lasanha à moda de bolonhesa, à maneira de bolonhesa, frango à moda de passarinho. É a forma como aquele alimento está sendo preparado, a maneira como aquele alimento foi preparado. Quarto uso obrigatório da crase vai ser antes de pronomes demonstrativos e relativos, precedidos pela preposição a. Mais uma vez, a gente vai ter a junção da preposição com o artigo, um a mais outro a. Vamos lá. A criança a qual me refiro é ruiva. Por que a gente vai ter uma crase aqui?
Porque quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, e a gente tem aqui um pronome que é a qual. E o verbo refiro-se, o verbo referir, pede a preposição a. Então, nós temos a somatória desta preposição que o verbo referir pede, que é quem se refere a alguém ou alguma coisa, mais o a do pronome a qual. Então, aqui nós vamos usar a crase. A criança a qual me refiro é ruiva. A gente vai perceber que esse exemplo não é tão simples como os que a gente viu no primeiro, que a gente vê claramente que tem, igual, fui à praça. Fui à praça. A gente tem a preposição a, nós temos a preposição a mais o artigo a, um próximo do outro. Aqui a gente não tem, por isso que aqui a gente tem a crase. Aqui eles não estão próximos, mas você sabe que o verbo pede uma preposição a e o seu pronome começa com a. O quinto e último ponto que nós vamos falar em relação à crase são algumas exceções. Nós vamos falar da palavra distância e em relação às horas. A palavra distância, você só vai usar a crase antes ou depois dela quando ela estiver acompanhada da preposição de. Exemplo, mora ou moro à distância de 40 quilômetros. Assim a gente usa. Exemplo de quando não usar. Educação, à distância não se usa, porque não é a distância de. Então, com a palavra distância, só se usa crase se ela vier acompanhada da preposição de, ok? As horas. Nós não vamos usar a crase antes das horas quando elas estiverem precedidas destas preposições, para, após e desde. Exemplo, o jantar está marcado para as 18 horas. Agora, se a gente não tiver a preposição, nós vamos usar a crase. O jantar é às 18 horas. Após as 22 horas. A entrada dobrará de valor após as 22 horas. Não se usa crase. Quando a gente não tiver a preposição, a gente usa. Estou esperando por você às 21 horas. Desde as 15 horas. Estou esperando por você desde as 15 horas. Não se usa crase porque a gente tem a preposição. Se eu não tiver a preposição, eu vou usar a crase. Me encontro com você às 15 horas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e não percam o nosso próximo vídeo.